Olá, bom dia. Fixando o tema. Opa, opa. Tecnologias. Olá, Ruquelene. Olá, professora Gisele. Que bom ter vocês por aqui na organização do estudo hoje do Café Textual. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Então, organização dos estudos, esse é um tema extremamente importante, extremamente complicado para aplicar no nosso dia a dia, né? E aí, óbvio, é um tema que, se a gente for pensar, a maioria dos alunos, dos estudantes, acaba não se organizando. E por não se organizar, procrastina, que foi o tema, inclusive, da live da semana passada. Olá, Ana Rita, seja bem-vinda. Mary, que saudade. Enfim, vamos tentar minimamente passar aí. Guilherme Sete, seja bem-vindo. Claudinha, ei, que bom ter vocês aqui. Fico bem feliz mesmo. Bora lá começar a nossa live sobre organização dos estudos. Então, olha só, eu como professora de português, começo sempre a live falando sobre o significado das palavras. Então vamos lá, o que é organização? Ato ou efeito de se organizar? Fiquei na mesma. O que é organizar? Arrumar ordenadamente as partes de um todo. Opa, então já ficou mais fácil. Preciso ordenar as partes de um todo. Preparação de um projeto com definição de procedimentos e metas. Ok. Da onde vem essa palavra? A etimologia dela, organização, vem de organizar mais ação. Então eu preciso ter uma ação para organizar, para colocar metas, para colocar procedimentos nesse meu processo de organizar. Se a gente for um pouquinho mais fundo, organizar é adquirir determinada estrutura de forma metódica. Olha só, eu preciso ter um método para me organizar. E a gente já vai chegar lá. E agora, estudo. O que é o estudo? É um substantivo, né? Masculino. E aqui cabe uma observação, porque estudante é uma identidade social. É como se fosse uma profissão, né? A gente precisa ter uma identidade social. Quando você vai ao comércio fazer uma compra, enfim, já falei numa live passada. Qual é a sua profissão? Ah, eu sou estudante. Por quê? Porque eu não tenho profissão nenhuma, né? Então, ela não é uma profissão. Eu considero uma profissão, porque a gente precisa ter método, assim como em qualquer trabalho, um método para se organizar, para poder fazer e acontecer. E a gente sabe que o estudo é a dedicação a aprender algo, né? É dedicar-se a vida a aprender. Então, o estudo, ele aplica a inteligência para adquirir ou ampliar um conhecimento. E aí eu faço uma pergunta. Será que todo estudante, todo universitário, ele sabe a importância do estudo? Ele sabe estudar? É uma observação cuidadosa e detalhada a respeito de alguma coisa. É uma análise, é um exame. Ah, professora, mas tem tanta matéria chata, disciplina chata, professor chato, que não tem metodologia. Se a gente for entrar numa outra seara, nós temos aí agora, nessa pandemia, o estudo EAD, né, que é o estudo à distância. Como é que as pessoas estão se organizando para estudar à distância? Será que, falei da procrastinação na semana passada, será que eu estou procrastinando o que é ruim e por isso eu não estou estudando, não estou me empenhando a aprender algo e ser uma pessoa melhor? Então é preciso a gente olhar para isso, né? O que eu estou aplicando desse meu tempo
em estudar para ser um profissional melhor, para ser um profissional efetivamente capacitado. Porque quem passa por uma graduação e não estuda e não se empenha, ele vai ser mais um no mercado de trabalho. Agora, aquele que estuda, aquele que se empenha e que se organiza nesse estudo, ele vai ser um profissional destacado na sua área de atuação. Então, é preciso olhar para isso. E aí eu volto à pergunta. Mas antes de voltar à pergunta, vamos aí, chegou aí a Tati, seja bem-vinda, Tati. O que os estudantes estão fazendo? Estão estudando? Estão se dedicando ao estudo? Ou estão reclamando que precisam fazer alguma tarefa, alguma atividade? E aí, óbvio, a organização ela vai pressupor a seguinte pergunta: mas como é que eu sei se eu estou efetivamente aprendendo? O aprendizado a gente observa pela mudança de comportamento. Simples assim. Quando eu aprendo alguma coisa, automaticamente, se ela está apreendida, está aqui na minha memória, vai fazer a diferença e automaticamente eu vou mudar o meu comportamento. Em qualquer situação. Então, a organização, óbvio que aqui está focado para os estudos, mas a organização ela se deve a qualquer área da vida. Seja afetiva, seja em relacionamentos, né, no sentido geral, seja na profissão, seja no estudo, seja nas finanças, cada área da vida ela precisa estar devidamente organizada, porque para que haja um equilíbrio, se não houver um equilíbrio, a gente acaba sempre pecando. E aí vai uma pergunta aí para vocês, né? Compartilhem aí comigo o que vocês acham. Você é organizado? Ah, eu sou organizada. Em tudo? E aí cabe uma outra consideração. A organização, ela pressupõe, por exemplo, rotina. E tem pessoas que não gostam de rotina. Mas, infelizmente, se eu quero me empenhar em determinada área de atuação, eu preciso criar uma rotina. Então, eu vou deixar aquela parte da minha vida que eu não gosto de ter rotina, então eu vou fazer o que me dá na telha, como diz o manezinho da ilha, né? Vou fazer o que me dá na telha. Mas eu preciso organizar, eu preciso ter um horário para estudar. E como é que eu me organizo? Aqui é que é o pulo do gato. Como é que eu me organizo? Eu tenho uma agenda. E aí eu coloco todos os afazeres na agenda. E aí eu tenho estudo. É como se, por exemplo, assim, vamos pegar o exemplo de uma pessoa que trabalha. Trabalha o dia inteiro, estuda à noite. E aí, óbvio, 8 horas de trabalho, às vezes 10, às vezes 12, dependendo da situação, estuda à noite, chega em casa morto e cansado, precisa dormir, precisa descansar. Daí sobra o final de semana para estudar. Ok, família fica onde, lazer fica onde, então eu preciso colocar nos intervalos do meu dia alguns espaços, inclusive para ler, para estudar, para fazer, para acontecer. Porque senão eu não vou dar conta. Alguma área da minha vida vai ficar defasada. Eu tiro meu final de semana para estudar, enquanto eu deveria estar descansando da minha semana, então atropela tudo. E aí o que vai acontecer? Vai começar a ficar, como falei, cansado, esse cansaço vai trazer desmotivação, a desmotivação vai trazer provavelmente aí um estresse, e o estresse pode levar a uma depressão. Então, quanto antes eu conseguir me organizar e ter uma rotina de estudos, principalmente, né, que é o foco aqui, mas a gente pode levar isso para todas as áreas, é muito importante. Professora Kelly, bom dia. Oi, Ana, que saudade, minha colega aí de mestrado. Daniela, bem-vinda. Então, só que daí o que acontece? Voltando para a questão da organização. Eu tenho minha agenda e eu preciso colocar na minha agenda pequenas metas. Exemplo, a professora Gisele passou aí um trabalho sobre direito, né? Vamos fazer a história aí do direito. Poxa, a história do direito é uma coisa muito complicada e ela disse, olha, a aula foi hoje,
né, antes da minha live aí, ela disse, olha, segunda-feira que vem eu quero uma apresentação sobre um apanhado aí da história do direito administrativo. Vamos restringir mais porque o direito é muito amplo. Direito administrativo. Ótimo. O que faz? O que eu faço? Coloco na agenda lá. Eu preciso fazer um trabalho de direito administrativo da professora Gisele. Nossa, esse trabalho é muito grande. O que vai fazer o meu cérebro? Por mais que eu faça, que eu leia um texto que ela passou, que eu vá para a internet, né, para o Pai Google lá, o Pai Google, fazer uma pesquisa, o meu cérebro vai entender que eu não fiz o trabalho. Por quê? Porque eu coloquei a tarefa toda. Eu preciso fazer o trabalho de direito administrativo da professora Gisele para segunda-feira. E aí eu fui lá e fiz uma pequena pesquisa. Meu cérebro vai dizer para mim ao final do dia, Esther, você não cumpriu a tarefa. E isso vai começar a me deixar ansiosa. Então, o que eu preciso fazer? Preciso entregar um trabalho? Então, o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou pesquisar na internet o que é direito administrativo, quando surgiu. O que vai chegar no final do dia? O meu cérebro vai dizer, check, você conseguiu. Então eu não vou me sentir, com perdão da palavra, o cocô do cavalo do bandido, porque eu não fiz o trabalho da professora Gisele. Não, eu fiz uma pequena parte. E aí eu preciso, dentro da minha agenda, colocar esses 15 minutos. Em 15 minutos eu consigo fazer uma atividade, fazer uma pesquisa na internet, saber o que é o direito administrativo? Sim. Mas eu não vou conseguir fazer o trabalho da professora Gisele como um todo. E se eu não fizer isso todos os dias um pouquinho, eu não vou conseguir chegar ao final. E aí o que vai acontecer? Eu vou fazer um trabalho mal feito, vou me cobrar, por quê? Porque eu poderia ter feito e não fiz. Ah, mas eu não tenho tempo. Vou dar o meu exemplo. Em 2018, eu trabalhava na ESAG, atendia 6 horas por dia alunos com dificuldades diversas. Trabalhava e ainda trabalho com atendimento, revisão de texto. Fazia um processo de coaching extremamente pesado. Fazia pós-graduação em metodologia do ensino da língua portuguesa e uma graduação em Jaraguá do Sul de pedagogia. Sou mãe, tenho filho, tenho casa. A única coisa que eu não tenho é marido, para me dar mais trabalho. Mas pensa os papéis que eu desempenhava. Eu dava conta e dei conta de tudo e me formei em tudo. E então a gente pode organizar o nosso dia a dia. Quanto do teu dia tu fica na mídia social, que é uma coisa que não é importante para ti? Então organiza. Dessa meia hora eu vou ficar 10 minutos nas mídias sociais e vou ficar 20 minutos fazendo o trabalho da professora Gisele. É preciso rotina, é preciso empenho para que eu seja um profissional melhor, para que eu seja o que eu me propus a estudar e a ser. Porque senão eu não vou chegar a lugar nenhum. E aí uma segunda pergunta, eu gosto de aprender? Eu estou fazendo essa graduação ou essa pós, enfim, porque eu quero ou porque alguém disse que era para fazer? Porque às vezes a sociedade nos cobra um posicionamento também e às vezes eu não quero. Então, será que eu estou estudando porque eu quero ou eu estou no curso certo? Porque a maioria das pessoas que faz uma graduação que não está no curso certo, ela acaba levando de barriga. Por quê? Porque ela só quer ter um título, ela quer ter uma graduação, ela quer se diferenciar no mercado de trabalho. Mas será que é? Então, olha só, vou retomar uma questão que é o roadmap, que eu chamo, né? O mapa de ação. Então, para cada ação que eu tenho que fazer, eu preciso distribuir em pequenas ações no dia a dia para que eu consiga cumprir a tarefa. Simples assim. Vamos pegar de novo o trabalho da professora Gisele. Um trabalho sobre a história do direito administrativo. Então, todos os dias eu preciso estudar, ler, pesquisar, enfim, 15 minutos. Se eu fizer isso no mínimo 15 minutos, no prazo de uma semana, que é o que ela me deu para fazer, que ela deu para eu fazer esse trabalho, o que vai acontecer? Eu vou ter muito mais conteúdo para apresentar,
do que simplesmente deixar para fazer no domingo à noite, enquanto tem lá o Fantástico, que eu não suporto, então eu vou fazer nesse horário. Lembra que eu falei antes, eu vou me sentir culpada, por quê? Porque eu não fiz um bom trabalho, a professora Gisele vai dizer, esse aluno aí é aquele que, né, leva o estudo de qualquer jeito, não dá atenção ao que efetivamente importa, que é a sua formação, né? Então, divide as metas e coloca essas metas na agenda. Lembra, não é o trabalho da professora, a pesquisa na internet sobre direito administrativo, é a pesquisa no dicionário, é a pesquisa no cada dia um pouquinho. E aí no final de uma semana eu vou ter concluído a tarefa, né? Não coloque na agenda a tarefa toda, porque o seu cérebro vai chegar ao final do dia e vai dizer: você não cumpriu a tarefa. Então você não é digno de dar o check. Só quando a tarefa é concluída que a gente dá o check e a gente tem a sensação de alívio, né? Cumpri a tarefa, me livrei dessa situação, por mais que seja ruim, né? Enfim, mas o teu cérebro vai te dar aí um alento, né? Cumpriu a tarefa, então check. Perguntas? Olá, Celina, Dani. Ô, Daninha! E aí, vamos ver se entrou mais alguém. Gabi. Opa! A pessoa aqui mete o dedo em tecnologia, é brincadeira, né? Enfim. Ninguém tem nenhuma pergunta, então vamos seguir. Vamos às dicas do dia, né? As dicas do nosso Café Textual. Então, primeiro, tenha foco e objetivo. Por que eu estou estudando? Por que, né? Coloque perguntas. Por quê? Por que eu estou fazendo esse curso? Por que eu estou estudando? Por que eu estou estudando esse texto? Que diferença na minha vida vai fazer o trabalho da professora Gisele de Direito Administrativo? Né? Estou falando de Direito Administrativo, então pressupõe o curso de Administração. O que conhecer o Direito Administrativo vai fazer diferença na minha vida? Nossa, muita! Porque se eu tenho algum processo daqui a pouco, enquanto sou uma profissional, eu tenho minimamente um conhecimento para saber que decisão eu vou tomar. Administre o tempo, segunda dica. A administração do tempo é o maior gatilho que a gente pode ter na nossa vida, porque a gente dá conta de fazer tudo. Ah, mas eu não consigo. Para de reclamar, primeiro. Para de reclamar e entra para ação. Organiza as tarefas por prioridade. Quem não é organizado, para entrar no processo de organização e de rotina, vai levar algum tempo. Por quê? Porque provavelmente deve ter um monte de tarefa atrasada, um monte de coisa para fazer. E aí fica se culpando, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, e acaba não fazendo nada, né? Fica que nem um peru em véspera de Natal, andando tonto, enfim, e é o que acontece com a maioria das pessoas que não se organiza. Então, senta, bunda na cadeira, né? Cadeira, bunda, hora, que a gente chama, né? O CBH. Cadeira, bunda, hora. Faz uma relação, coloca prioridade e vai administrando pequenas metas para cumprir todas essas tarefas. Faça o roadmap. O que é o roadmap? Pega lá a ação. Tenho que fazer isso, X. Para cada ação que eu tenho que fazer diariamente para cumprir essa tarefa. Quinta dica, defina um espaço que permita concentração. Não é em qualquer lugar que eu consigo estudar. Ah, mas a minha casa tem muita gente, é muito barulho. Estuda de madrugada. O que você faz da meia-noite às 6? Ah, mas eu tenho que descansar. Quantas vezes meu filho dormia, casa organizada, eu estudava da meia-noite à meia-noite e meia. Por quê? Porque era o único horário que eu conseguia ter para estudar. Ah, mas e aí como é que foi? Escolhas. Eu preciso escolher o que eu quero. Eu quero meu futuro profissional, então eu preciso me dedicar. E se eu não fizesse isso, eu não ia chegar a lugar nenhum. Hoje eu estou fazendo uma pós em neuropsicopedagogia, né, para estudar como que funciona a mente. E eu tenho que estudar. E às vezes eu vou cansada, chego em casa, né, tô no meu dia a dia cansada, mas eu tiro 15 minutos para ler. Eu tenho um livro
que eu tenho que ler até hoje é dia 22, a disciplina termina dia 15, eu acho, de outubro, eu tenho 200 páginas para ler em 15 dias. Se eu não ler no mínimo 8, 10 páginas por dia, eu não vou dar conta. Então eu preciso ler e eu preciso ter essa rotina. Então todos os dias antes de dormir eu tiro 15 minutos, 20 minutos e leio. Às vezes leio até mais. Então que bom, já cumpri a tarefa hoje. Às vezes a gente entra no flow na leitura e fica. Uma outra dica, uma sexta dica aí, utiliza, esqueci o nome agora, a técnica Pomodoro. O que é a técnica Pomodoro? Foi criada, né, pelos italianos há algum tempo atrás, há muitos anos atrás, que é um tomatinho, é como se fosse um cronômetro. Você pesquisar aí no Google, bota lá técnica Pomodoro, Pomodoro de tomate, é um tomatinho que tem um cronômetro. E o que acontece? É 25 minutos. Então, trabalha 25 minutos, coloca o cronômetro, a gente não tem mais o tomatinho do cronômetro, mas tem no celular. Então, coloca lá 25 minutos e foca 25 minutos naquela tarefa. Ah, mas eu não tenho 25, bota 10. Não tem 10, bota 15, não tem... Gente, em 5 minutos, uma pessoa consegue ler uma página. Eu já estou colocando uma situação extremamente complicada, porque, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade em interpretação, que eu já fiz uma live sobre isso, uma página a pessoa consegue ler em 5 minutos. Então, será que se eu ler uma página por dia, eu não vou, ao final de uma semana, ler 7 páginas de um texto de 15? Olha só. Se eu colocar 10 minutos, eu vou ler no prazo que eu preciso ler. Então, coloca a rotina, define meta e um espaço que consiga se concentrar, né? E outra coisa, organiza os objetos de apoio. O que eu preciso para essa atividade? Não adianta eu pegar o meu celular, porque o celular é um mini computador, e vou fazer aqui agora. Mas será que eu não preciso de um livro? Será que eu não preciso de um artigo que ficou lá na outra pasta? Será que eu não preciso de caneta? Eu não preciso de lápis? Não preciso de caderno? Porque quanto mais eu deixo esses objetos longe, com certeza vai dificultar. Aí eu me sento no sofá para ler o texto da professora Gisele. Preciso de uma caneta e de um papel para fazer a anotação, porque ela passou o texto tá lá na nuvem e eu preciso ler no celular ou no computador. Aí senta no sofá e começa a ler e diz, eu tenho que ir lá pegar o lápis e a caneta. Aí, quer saber? Eu vou entrar na internet, vou ficar aqui no timeline, enfim. Quer dizer, o foco que era ler o trabalho acabou ficando de lado. Por quê? Porque eu não tinha os objetos para fazer a atividade. Então, eu preciso olhar isso, organizar esses objetos para ter um maior... Perdi a palavra agora. Um maior... Ixi, me ajudem aí. Professor Fabiano, um maior desempenho, uma melhor performance. Olá, Elaine, seja bem-vinda. Professor Fabiano, Érica, sejam todos bem-vindos. Enfim, então, organizar esses elementos, eles são fundamentais para que a gente tenha um resultado de excelência. Era essa a palavra que eu queria colocar. Esse resultado. Por quê? Porque quando eu... E uma outra dica aí, né? Quando eu não tenho foco, quando eu não tenho objetivo, eu levo de barriga, eu levo de qualquer jeito, né? A Daniela colocou segredos para gravar tudo que se lê. Que dificuldade, prof. Então, lembra o seguinte, Dani, nosso cérebro é uma máquina, é um computador. Como é que eu vou gravar tudo que eu leio? Eu preciso ler todos os dias um pouquinho. Eu preciso, por quê? Porque o nosso cérebro, ele processa todas as informações do dia a dia no momento do sono. Tem gente que diz, por que a gente precisa dormir? Porque o nosso cérebro, ele faz esse movimento. Ele vai selecionar as informações importantes, ou melhor, as informações que você deu importância e vai gravar no cérebro. Quer ver um exemplo? Acordei de manhã, enfim, fui aqui na live da professora Esther e foi muito legal, é muita informação, enfim, aí depois eu saí, né, de carro, aí vi um outdoor que tava lá, um carro pendurado ao contrário, todo amassado, aquilo me chamou a atenção.
o que eu dou atenção, o meu cérebro vai automaticamente guardar. Aí isso vai acontecer durante o dia inteiro. Aquelas ações que você dá maior atenção são as que vão ficar. Aí o que vai acontecer? À noite, na hora de dormir, é como se a nossa mente fizesse uma limpeza, né, nos caches do dia inteiro. O que vai acontecer? Ele vai dizer, isso aqui ela não deu importância, então isso aqui eu não preciso guardar, aquilo aqui. Esse outdoor aqui guarda porque esse aqui ela deu importância. O nosso cérebro vai fazer isso e muitas vezes a gente tem guardados na memória lixos que não são importantes. Então, eu preciso cuidar com aquilo que eu dou atenção durante o dia, porque na hora do sono, o nosso cérebro vai fazer essa limpeza e vai guardar aquilo que efetivamente vale a pena e aquilo que eu dei atenção. É muita informação. E aí, quando se diz, é muita informação, que importância você está dando a todas essas informações? É como se, é muita informação, eu não quero. Então, o teu cérebro vai dizer, ela não quer nenhuma informação, então não guarda nada. E aí vai o que acontecer? O cérebro vai ficar branco, né? A massa cinzenta vai embranquecer, como de vez em quando eu digo. Né? Eu tô lá, meu Deus, como aconteceu ainda há pouco, me faltou a palavra, então a minha massa cinzenta empalideceu. E às vezes é isso, se eu não dou atenção, a informação não fica gravada no cérebro. Quer ver um outro exemplo? Quando a gente estuda, lê várias vezes o mesmo assunto, as mesmas informações, elas gravam. Um exemplo disso é a questão... Desculpa. Algum tempo atrás, há uns 4, 5 anos atrás, não tinha o caso da Isabela Nardoni? Pois é. Por que todo mundo lembra? Porque aquilo ficou todo santo dia, todo santo dia, todo santo dia, informação, informação, informação. Então hoje, se eu buscar na memória, ele vai vir. E eu vou lembrar de todas as situações. Por quê? Porque todo mundo deu muita atenção. Então, quando eu dou atenção, o que é importante, e aí eu preciso fazer a diferença do que é importante e o que não é importante para a minha vida. Então, né, uma outra dica na questão de organização. O que é importante para mim, o que eu dou de valor para o estudo, ou de valor para isso que eu estou aprendendo. Por que é importante eu olhar para a minha organização? Porque eu vou ter maior proveito dos meus, do dia a dia, das coisas que eu tenho para fazer? Ou você fica o tempo inteiro na mídia social fazendo o que não é importante, que não agrega conhecimento e nem informação nenhuma? E o que é importante fica para depois. Depois eu faço. Você lembra o trabalho da professora Gisele? Não, no final de semana eu faço. É muito chato. Mas já se perguntou qual é a importância desse trabalho para o seu futuro profissional? O que isso vai agregar? Então eu preciso me organizar para aprender o que é importante. Eu acho que essa a chave de tudo. Perguntar o porquê eu estou fazendo, o porquê eu estou estudando e o porquê aquilo é importante. Mas será? Aí vem a pergunta, mas será que isso vai ser importante? Eu nem vou trabalhar com administração. Mas será que não vai fazer diferença na tua vida pessoal? Será que em algum momento, como funcionária de uma empresa, não como gestora, mas como funcionária de uma empresa, eu não vou passar por algum perrengue e que aquela disciplina de direito administrativo vai fazer diferença? Eu fiz, por exemplo, uma das graduações que eu fiz, um tecnólogo, é gestão de recursos humanos. E a área de direito é muito importante. E aí eu tinha colegas que faziam assim, essa disciplina aí não é nada. Eu digo, ela é muito importante, porque ela vai fazer toda a diferença na gestão de RH. Porque se eu tenho que demitir alguém, se eu tenho que fazer alguma... Vai precisar de uma pequena parte daquela disciplina, eu vou precisar ter esse conhecimento. E aí o que vai acontecer? Aquele profissional, ou aquele estudante, né? Que é a identidade social. Se aquele estudante não der atenção a essa disciplina, quando chegar lá na frente, o colega que deu a atenção vai ser mais bem sucedido, não sei se está certo, mas enfim, vai ser mais bem sucedido do que o outro que não deu atenção. Então, o quanto eu estou, digamos, conectada com o que eu estou fazendo aqui agora. Porque isso vai fazer diferença no futuro. E aí a informação vai gravar, gravar na mente e vai ser... Eu vou poder usar ela
a qualquer momento? Por que que a maioria das pessoas, né, e a gente está saindo um pouco da organização, mas por que que a maioria das pessoas não consegue guardar de um semestre para o outro as informações que estudou? Porque simplesmente não deu atenção. Lembra que quando eu durmo, o cérebro processa, limpa, faz a limpeza e guarda o que é importante? Aquilo que eu dou atenção é o que vai ficar guardado. E aí vai ficar guardado um monte de porcaria que não vai fazer diferença nenhuma, por exemplo, no meu futuro profissional, saber do caso da Isabela Darndoni. A não ser que eu fosse uma advogada e que, né, eu precisasse estudar tudo isso, mas professora de língua portuguesa, pedagoga, né, mestre, psicólogo, o que vai fazer diferença na minha vida saber desse caso? Ah, porque eu posso cuidar das crianças. Ah, então vamos olhar por esse lado. Mas não no caso em si, né? Então é isso, gente. Hoje era o que eu tinha para vocês, organizar os estudos, organizar o tempo, focar no que é importante, no que vai fazer a diferença na minha vida, né, ou na tua vida. Eu espero que eu tenha contribuído aí um pouquinho com essa organização das atividades diárias. Coloque pequenas metas que a gente dá conta de tudo. Beleza? Um grande beijo para vocês. Eu espero vocês de novo na próxima segunda-feira, às 9 horas, com mais um Café Textual. Gente, um grande abraço. Obrigado mesmo por vocês estarem aqui junto comigo. Beijão. Fui!